Boa noite, gente. Boa Boa noite, noite. boa noite. Boa noite. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Seu som está muito baixo. E agora? Está melhor. Azul, até para mim estava baixo. Meu Hum. Deus. Meninas, graças a Deus, mais uma noite de estudo. Quem pode fazer a prece inicial para nós? Simone faz umas preces tão bonitas. Está no mudo. Mestre Jesus, nós agradecemos por mais uma oportunidade de aprendizado que nos é ofertada no dia de hoje. Nesta oportunidade do estudo desta obra tão carinhosamente enviada a nós pelo nosso irmão, que produziu com tanto carinho obras tão interessantes, tão importantes, tão enriquecedoras. Que nós tenhamos essa egrégora de luz que aqui conosco está, para junto a nós estudarmos, aprendermos, que eles possam nos auxiliar na interpretação, na compreensão dessas lições tão maravilhosas. E nós pedimos ao Pai que abençoe a todos os nossos irmãos que necessitam de um amparo, de um afeto, de uma compreensão, de um reforço nos momentos mais difíceis, né? Que possam se sentir acalentados, acolhidos, como um colo de vovó, para que todos tenham força e fé nas suas caminhadas, muitas vezes tão difíceis. Os nossos irmãos que atravessam momentos de dor, de tristeza, de amargura, de saudade, que todos possam ser abençoados por essa energia maravilhosa do amor que envolve esse planeta tão maravilhoso que nos permitiu ter mais uma oportunidade encarnatória. Em nome do nosso Mestre Jesus, nós pedimos a permissão para iniciarmos os nossos estudos com o Pai Nosso que Ele nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros e em tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática de todo o mal, e que assim seja. Que assim seja. Hoje a gente vai começar de um jeitinho um pouquinho diferente. Eu quero trazer esse poema aqui para vocês, do Adelino Fontoura Chaves, psicografado pelo Chico. O poema chama-se Jornada. E aí eu trouxe ele porque tem tudo a ver com o que a gente vem estudando, né? E com o papel da ciência na Gênese. Então ele diz o seguinte: fui átomo, vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula, pousei. Encarcerado, eu era infusório do ser em montões de sargaço. Por séculos fui planta, em movimento escasso, sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois fui animal, e no instinto da fera, achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, lutar e sofrer para então compreendê-las. Agora, homem que sou, pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Lindo, né? Muito. É a evolução, né? O processo evolutivo, né? Do ser vivo.
Sim, e é tão legal que quando a gente começa a estudar alguma coisa, as coisas, as informações, elas vão aparecendo, né? Então, do mesmo jeito que na internet existe o algoritmo espiritual também, eu gosto de pensar assim, que existe o algoritmo espiritual, porque a gente vai estudando, a gente vai lendo, a gente vai compreendendo, e as coisas, elas vão aparecendo, né, as informações, elas vão aparecendo, o material, eles vão aparecendo. Então, é tudo como um conjunto, uma engrenagem muito perfeita que vai rodando. E quando eu vi esse poema, eu olhei na mesma hora, eu falei, já sei para onde vai esse poema, que tem tudo, absolutamente tudo a ver. Então, vamos lá. Nós estamos no capítulo 4, papel da ciência na Gênese, item 3, nós vamos começar, que a gente vai fazer o item 3 hoje. Quem pode ler para nós? Quer que eu leia um pouquinho? Eu leio. Por favor. Impotente se mostrou ele, o homem, para resolver o problema da criação, até o momento em que a ciência lhe forneceu para isso a chave. Teve de esperar que a astronomia lhe abrisse as portas do espaço infinito e lhe permitisse mergulhar aí o olhar, que, pelo poder do cálculo possível, se lhe tornasse determinar com rigorosa exatidão o movimento, a posição, o volume, a natureza e o papel dos corpos celestes. Que a física lhe revelasse as leis da gravitação, do calor, da luz e da eletricidade. Que a química lhe mostrasse as transformações da matéria e a mineralogia, os materiais que formam a superfície do globo. Que a geologia lhe ensinasse a ler, nas camadas terrestres, a formação gradual deste mesmo globo. A botânica, a zoologia, a paleontologia, a antropologia, coube iniciá-lo na filiação e sucessão dos seres organizados. Com a arqueologia, pode ele acompanhar os traços que a humanidade deixou através das idades. Numa palavra, completando-se umas às outras, todas as ciências houveram de contribuir com a que era indispensável para o conhecimento da história do mundo. Em falta dessas contribuições, teve o homem como um guia as suas primeiras hipóteses. Eu acho que a gente podia parar um pouquinho, porque senão ele fica muito longo e a gente acaba perdendo. O que você acha da minha sugestão? Sim. Pode ser? Pode sim. Então, aqui ele está dizendo que nós precisamos realmente, para conseguir compreender a maravilha da natureza, da ciência, né? Que foi trazendo as informações conforme o homem foi amadurecendo e tendo a permissão das descobertas, a ciência foi dando esse embasamento ao conhecimento, né? Porque lá atrás, quando a gente era bem primitivo, nós tínhamos ideias de coisas, né? Fantasias de coisas. Achávamos que a Terra era plana, se a gente chegasse na beiradinha, acabava, tinha nada. Outras ideias assim muito errôneas. E conforme nós fomos amadurecendo, né? Fomos crescendo como humanidade, foi tendo a permissão do Pai da ciência, da sabedoria ser conquistada pelos cientistas que estavam nascendo no planeta, trazendo doses homeopáticas desse conhecimento e abrindo as possibilidades da reflexão, né, do aprendizado embasado na prova, na ciência e não no achismo. Pode complementar, Ângela. Arrasou, Simone, como sempre. O Kardec vem, né, no livro da Gênese, e mostra que o homem não conseguiria compreender a criação só com as observações intuitivas que eles tinham, né, ou hipóteses antigas. A gente citou na aula passada, no estudo passado, sobre o DNA, por exemplo, né,
como que sabia que a criança era filha daquela, estava naquela família mesmo, era filha daqueles pais, né? Pela aparência, então, se não tivesse, diriam qualquer outra coisa, ou pelo tempo de gestação, enfim. Então, era tudo hipóteses muito antigas, tudo muito intuitivo. Então, o homem, nós como um todo, a gente não ia conseguir compreender a criação, né? Só com essas observações rasas, sem aprofundamento nenhum. Então, só com o avanço da ciência que foi possível obter essa chave, né, para entender pelo menos o começo do universo, né, pelo menos um pouco do universo, porque eu penso que ainda existe muito mais para a gente aprender e para a gente conhecer, né, mas com o mínimo que a gente consegue nesse momento, com o pouco que a gente consegue, era necessário a ciência com fatos que fossem comprobatórios, né, para a gente poder começar a entender o universo. E aí vem a astronomia, abre porta para o espaço. O espaço não é só aquilo que a gente está vendo, não é só um céu azul ou só um céu preto. Né? Então, abre um espaço para a gente já pensar o seguinte, nossa, tem mais coisas lá, né? Permitindo, né, dando as condições de observar melhor, de calcular melhor, que não é só aquilo. Porque vamos pensar quando não existia, como é que chama mesmo aquele negocinho de enxergar longe, lá no céu? Telescópio. Telescópio. Isso. E aí vamos pensar quando não existia o telescópio. Era deitar no fundo, né? Deitar, sei lá, numa rede, ou deitar numa varandinha no fundo do quintal e olhar o céu e pensar e tentar imaginar como é que aquele monte de pontinho brilhoso estava grudado lá em cima. Né? Não tinha como se perceber se a Terra era redonda, plana, embora ainda exista essa discussão até hoje, mas, né, vamos que por uma maioria, sabe-se que a Terra é plana, né, com todo o material científico, mas não tinha como saber disso. E aí, à noite, como que vira noite, como que vira dia, como que o Sol fica paradinho lá e à noite a Lua também? E se, de repente, essa Lua desequilibra lá e cai na nossa... Então, vamos pensar nisso. Então, não tinha como, não tinha essa possibilidade. E aí vem a astronomia, a ciência traz para nós a astronomia, né? Que aí dá para calcular movimento, posição. Então, a gente sabe como que a Terra roda, a gente sabe, aí a gente começa a compreender como é que o Sol vai e a Lua vem, né? Então, assim, propriedade de corpos celestes, a Lua, o Sol, as estrelas, como é que elas ficam paradinhas lá em cima, como é que não cai tudo no pontinho em cima da gente, embora exista a estrela cadente, né? Então, assim, a astronomia vem e traz esse leque de novidade, né? Porque quando se começa é uma novidade. Opa, peraí. Então, a Lua, o Sol não vai cair em mim, me esturricar inteira. A Lua não vai cair na minha cabeça, né, e me estraçalhar todo. Né? Então, traz tudo isso. E aí vem a física e revela uma gravitação, luz, calor, a bênção da eletricidade, porque eu abençoo todo dia o cara que descobriu a eletricidade, que possibilitou que eu tome um banho quente. Então, a ciência vem com a física e traz isso. Olha a química. Gente, vamos pensar no que a gente tem hoje, em coisas que facilitam a nossa vida no dia a dia, como um sabão em pó, como um detergente, como um shampoo, como um condicionador, é tudo química, né? E traz para a gente essas transformações da matéria e a transformação de tudo. Fora todos os outros, né? Geologia, botânica, enfim, arqueologia que possibilita acompanhar vestígio da humanidade. Como que a gente sabe quanto tempo tem um osso? Né? Hoje a gente é capaz de saber disso. Quanto tempo existiu lá atrás os dinossauros? A arqueologia traz isso para a gente poder ter essas compreensões, né? Então, não teria como, né? Não tinha como, sem a ciência, sem fatos comprobatórios, não tinha como a humanidade descobrir tudo isso. E esse é o papel da ciência na Gênese, né? Trazer assim, ei, peraí, a Terra deu uma rodadinha, mas você não tropicou com isso não, tá? Né? Então, sim, são mistérios que vêm sendo desvendados cada dia mais, e como eu disse, faço questão de repetir, ainda tem muita coisa pela frente para a gente
para a gente saber, para a gente descobrir. E semana passada a gente falou sobre o DNA, né? Que é sobre o DNA, não, sobre o óvulo, sobre o espermatozoide e o óvulo, que a gente acreditava, né? Que era só tinha que ser mais rápido, não é? Né? Então, são coisas que a ciência trouxe para que a gente compreenda a extensão que é o poder de Deus, né? A força de Deus sobre todas as coisas, sobre toda a criação. Mas vocês têm alguma dúvida ou algum comentário? Gente, se alguém quiser falar alguma coisa, vocês vão levantando a mão, hein? Pode continuar, Simone, por favor. Por isso, antes que ele entrasse na posse daqueles elementos de apreciação, todos os comentadores da Gênese, cuja razão esbarrava em impossibilidades materiais, giravam dentro de um círculo sem conseguirem dele sair. Só o lograram quando a ciência abriu caminho, abrindo uma fenda, o velho edifício das crenças. Tudo então mudou de aspecto. Uma vez achado o fio condutor, as dificuldades prontamente se aplanaram. Em vez de uma gênese imaginária, surgiu uma gênese positiva e, de certo modo, experimental. O campo do universo se estendeu ao infinito. Acompanhou-se a formação gradual da Terra e dos astros, segundo leis eternas e imutáveis, que demonstram muito melhor a grandeza e a sabedoria de Deus do que uma criação miraculosa tirada repentinamente do nada, qual mutação à vista, por efeito de súbita ideia da divindade após uma eternidade de inação. Quer dizer, aquilo que você falou há pouco, né? Com a ciência chegando e provando por A mais B, as teorias todas foram sendo apresentadas, abriu-se uma fenda naquela crença da inação, né? Foi o acaso, a obra do acaso, tudo surgiu do nada. Houve um estalo, uma coincidência, um acaso, e a vida surgiu, a matéria surgiu, a vegetação, os solos, os astros, quer dizer, eram realmente épocas bem difíceis que nós não tínhamos como compreender, então era mais fácil imaginar, criar, e a imaginação passava a ser uma verdade até então, né? Tudo aquilo que se imaginava que poderia ser resultado da criação era uma gênese imaginária. Aí a ciência veio e rompeu isso tudo, né? E aí foi tendo realmente a prova, porque tudo é provado, né? Não é só um achismo, tem realmente a química ali, o embasamento, o estudo, a pesquisa, para provar essas teorias que vão sendo apresentadas gradualmente, né? Na forma de conta-gota para a gente, para que a gente consiga absorver. Mas o que é permitido que a gente saiba é muito mais do que foi permitido no passado, porque nós éramos realmente muito crianças, né? Crianças sem conseguir realmente absorver. Então, não adiantava que essas verdades fossem trazidas se nós não estávamos preparados para absorvê-las, né? Então, é tudo realmente numa magnitude maravilhosa do Pai, tudo ao seu tempo. Quer complementar? Inação é inércia, né? É ficar parado. Então, a ciência vem depois de uma eternidade de pessoas paradas apenas naquelas crenças que existiam. Só esse complemento mesmo, pode continuar, Simone. Pois que é impossível se conceba a Gênese sem os dados que a ciência fornece. Pode dizer-se com inteira verdade que a ciência é chamada a constituir a verdadeira Gênese, segundo a lei da natureza. Então, realmente, a Gênese é a ciência, né? Que prova por A mais B todos os fatos que aos poucos vão sendo apresentados para a gente em todas as áreas de estudo, né? Para que a gente tenha um embasamento e consiga buscar até certo ponto respostas às nossas dúvidas. Item 4. Pode falar. É uma gênese positiva, né? E experimental. É justamente mostrar essa formação gradual, né? Que não surgiu do nada. Existe todo um processo. Para cada coisa que existe um processo.
né? Então, isso é a gênese positiva e experimental. Pode prosseguir, Simone. Item 4. No ponto que chegou em o século XIX, venceu a ciência todas as dificuldades do problema da gênese? Quer dizer, quando no século XIX houve todo esse avanço tecnológico, né, de pesquisas, de descobertas, resolveram-se todas as dificuldades? Não, de certo, mas não há contestar que destruiu sem remissão todos os erros capitais e lhe lançou os fundamentos essenciais sobre dados irrecusáveis. Os pontos ainda duvidosos não passam, a bem dizer, de questões de minúcias, cuja solução, qualquer que venha a ser no futuro, não poderá prejudicar o conjunto. Ao demais, malgrado aos recursos que ela ha tido à sua disposição, faltou-lhe até agora um elemento importante, sem o qual jamais a obra poderia completar-se. Então, não vieram todas as respostas ainda, né? Existem muitas perguntas, mas no todo, a gente já sabe que não haverão modificações, né? O que nós já aprendemos são verdades, não serão modificadas. São verdades provadas pela ciência e a gente sabe que dessas verdades elas vão se aprofundar e virão verdades mais profundas quando nós tivermos capacidade da compreensão. Mas aí a gente também compreende que isso existiu uma força maior, né? Uma força maior que gerenciou todo esse conjunto de situações. Porque não se pode acreditar que o nada, né? Que uma simples coincidência gerou essa maravilha que é a vida de uma forma geral, o planeta, toda essa cadeia é perfeita, o funcionamento do organismo, etc, etc. Então, tem que haver uma força maior, uma inteligência suprema, que organizou isso tudo e é uma verdade imutável, ela nunca vai se modificar, ela vai se aprofundar, ela vai se melhorar nas informações, mas se modificar, dizer, não, não é nada disso, não. Não existe DNA, não existe célula, é outra cor. Não, isso não vai acontecer. Mas a gente vai descobrir mais coisas, como a ciência hoje, né? Ciência da medicina, como nós citamos no estudo anterior, eles já estão estudando nas faculdades relevantes do mundo todo a importância da fé, a cura através da fé, né? Estudos assim de pessoas que recebem orações de terceiros e apresentam uma cura muito maior em relação àqueles que não há ninguém rezando por eles, nem eles próprios. Então, a fé e o auxílio da doação energética já está sendo estudado pela ciência, de que faz uma grande diferença no processo de recuperação dos doentes, assim, que apresentam doenças, às vezes, tão difíceis, momentos de grande dor física e tudo mais, cicatrização, recuperação, renovação energética da celular. Então, é realmente a abertura das informações que vão chegando, de forma de conta-gota, mas vão chegando. Quer complementar? Quero. Vou complementar uma parte que você falou uma coisa sensacional. Bom, Kardec vem lá, né, e esclarece, né, e coloca no livro para a gente o reconhecimento de que, lá no século XIX, não conseguiu solucionar todas as questões sobre a gênese, a origem do universo e da vida. Conseguiu? Não conseguiu solucionar tudo. Mas, né, caiu por terra e derrubou os principais erros, né, os erros mais gritantes. E tudo isso baseado, né, em fatos que são confiáveis, né, sólidos mesmo, através de comprovações mesmo. E o que restou de dúvidas são, assim, detalhes menores. E aí, nesses detalhes menores, é que eu quero fazer o comentário do que a Simone colocou agora, com relação à prece. E aí, vamos imaginar o seguinte, eu até postei nas minhas redes sociais esses dias, porque eu achei muito legal. A gente acredita no som, no Wi-Fi
a gente acredita na energia elétrica e ainda tem dificuldade de acreditar na energia de um passe, na transmissão de energia positiva ou negativa. E aí, gente, olha que como é tudo muito perfeito e colocado no seu devido lugar, e eu nunca vou me cansar de dizer como que essa frase, como é perfeito. Por quê? A gente seria, hoje, a gente já solucionou tudo? A ciência solucionou tudo? Não, ainda não. Mas vai acontecendo, e comentamos sobre isso na semana passada, vai acontecendo de acordo com a nossa evolução, com o nosso desenvolvimento, com a nossa capacidade, não só de aceitar, mas de compreender. E aí vem a energia elétrica, vem o som, porque começou pelo rádio, depois foi pela televisão, agora a internet. E tudo isso são ondas. O que a gente pede na casa espíritas em dia de atendimento? O que é a primeira coisa que pede no salão? Desliguem os celulares. Por causa das ondas. Desliguem os celulares. Então, a gente acredita que a gente pode, eu acredito que eu posso conversar com uma pessoa. Eu tenho uma tia que mora na Espanha, então, eu acredito que eu posso conversar com a minha tia que mora na Espanha, né, por algumas ondas que permitem essa comunicação, mas tenho dificuldade de acreditar que a energia do coleguinha pode me afetar positiva ou negativamente. Sou capaz de falar com... A gente está aqui agora usando pura tecnologia. O meu computador está ligado no Wi-Fi da minha casa, e acredito que o de vocês também. Se não, está ligado nos dados móveis. Que também é energia, também é essa onda vibratória. E aí a gente é capaz de conversar uns com os outros aqui, mas somos incapazes de acreditar no poder que tem um passe magnético, uma prece, um pensamento positivo, se é tudo energia. Tudo energia. E aí nós não conseguimos, por quê? Porque a gente ainda não tem a capacidade de entender a grandeza de tudo, beleza? Só que olha como vem casando uma coisa com a outra. Veio, e aí repito, veio o rádio, veio a TV, veio a internet. E aí, em seguida, tudo isso, qual que é o estudo? Da fé. É o estudo do passe, da eficácia de um passe magnético para um doente ou para uma pessoa que esteja indisposta. E faça tudo isso com ciência. Estava assistindo um neurocientista há um tempo atrás, depois até acho esse vídeo de novo e coloco para vocês, mas ele fala que fizeram alguns testes com algumas pessoas, e aí fizeram um teste, né, nessa parte aqui da frente, né, no lobo pré-frontal que chama, né? E aí, só do fato da pessoa fazer esse movimento com a mão, que é as duas mãos juntas, sem o vídeo não dá para mostrar para vocês, mas é o movimento de oração, que põe as mãozinhas juntas, só isso já acende uma luzinha lá no cérebro da pessoa, que é o que movimenta a fé, que é o que faz com que a pessoa melhore. Então, a ciência veio, trouxe todas essas coisas para nós, e agora, com o melhor conhecimento de todo esse funcionamento, vem os estudos sobre fé, sobre passe, e da eficiência de cada um deles. Então, a gente vem aprendendo. Então, esses avanços da ciência, ela não possui um elemento essencial, né? É necessário que tenha uma compreensão mais completa, mas a gente vai aos poucos. Então, à medida que a gente vai conhecendo, imagina se isso acontece, se fala-se sobre a energia de um passe, ou uma energia positiva ou negativa, sobre a vibração, imagina se isso é colocado para a humanidade antes que viesse a tecnologia, antes que se descobrisse que tudo é vibração, ninguém ia compreender. Então, foi tudo um passo a passo, uma coisa de cada vez, para a gente ir aceitando e compreendendo uma coisa de cada vez, aceitando e compreendendo uma coisa de cada vez. Até para quando chegar lá no momento que a gente ir nas profundezas mesmo, aí a gente consiga compreender melhor. Quer continuar ou quer fazer algum comentário, Simone? Não, é isso mesmo, né? Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai tendo a permissão de conhecer um pouquinho mais, né?
E realmente a ciência está sendo muito apurada nessa questão da fé, né? Que existe um algo mais, né? Porque antes era só materialismo mesmo. Não se cogitava estudar nada além do concreto, né? Da química, da física, né? Tudo ali no concreto. Agora está se passando a aceitar uma energia que vem de algum lugar, mas que faz uma grande diferença. Então, eles estão sendo chamados a refletirem com a ciência o que é que acontece, que onda é essa que envolve as pessoas e que traz benefícios físicos a elas, né? Então, olha aí a ciência, mais uma vez, facilitando e auxiliando com que a gente amadureça, né? Um pouquinho mais, aprenda um pouquinho mais. Exato. Item 5. De todas as gêneses antigas, a que mais se aproxima dos modernos dados científicos, sem embargo dos erros que postos hoje em evidência, é incontestavelmente a de Moisés, né? A Gênese de Moisés que ele trouxe. Alguns desses erros são mesmo os mais aparentes do que reais e provêm ou de falsa interpretação atribuída a certos termos, cuja primitiva significação se perdeu, ao passarem de língua em língua pela tradução, ou cuja acepção mudou com os costumes dos povos, ou também decorrem da forma alegórica peculiar ao estilo oriental e que foi tomada ao pé da letra em vez de se lhe procurar o espírito. Então, olha lá, mais uma vez, o homem, né, fazendo a sua própria interpretação, e aí a gente não sabe se a interpretação fosse modificando de acordo com as traduções, com as línguas, às vezes tinham palavras insuficientes ou uma única palavra com muitos sentidos, e cada um que fazia a sua tradução foi se modificando, mas a Gênese de Moisés é uma que, com a ciência, ela foi realmente descartada, né? Porque ficou ultrapassada, né? Pode Arrasou. falar, pode Não, falar. não precisa. Pode. Então, bora lá, mais um. Item 6. A Bíblia, evidentemente, encerra fatos que a razão, desenvolvida pela ciência, não poderia hoje aceitar e outros que parecem estranhos e derivam de costumes que já não são os nossos. Mas, a par disso, haveria parcialidade em se não reconhecer que ela guarda grandes e belas coisas. A alegoria ocupa ali considerável espaço, ocultando sobre o seu véu sublimes verdades que se patenteiam desde que se desça ao âmago do pensamento, pois que logo desaparece o absurdo. Vou ler mais um pedacinho que complementa. Por que então não se lhe ergueu mais cedo o véu? De um lado, por falta de luzes que só a ciência e uma sã filosofia podiam fornecer, e, de outro lado, por efeito do princípio da imutabilidade absoluta da fé, consequência de um respeito ultracego à letra, e assim, pelo temor de comprometer a estrutura das crenças, erguidas sobre o sentido literal. Partindo das crenças de um ponto primitivo, houve o receio de que, se rompesse o primeiro anel da cadeia, todas as malhas da rede acabassem separando-se. Fecharam-se, então, os olhos obstinadamente. Mas fechar os olhos ao perigo não é evitá-lo. Quando uma construção se afasta do prumo, não manda a prudência que se substituem imediatamente as pedras ruins por pedras boas, em vez de se esperar pelo respeito que infunda a vetustez do edifício, que o mal se torne irremediável e que se faça preciso reconstruí-lo de cima para baixo? Quer dizer, eles não queriam
que nós soubéssemos da verdade, porque havia um medo de que, sabendo da verdade, nós iríamos nos libertar desse controle, né, que os dogmas eles tiveram sobre as pessoas sobre muito, muito tempo. Então, foram fazendo as suas próprias alterações, as suas próprias interpretações, tipo assim, isso eles podem saber, isso aqui é perigoso, isso aqui pode levar a um raciocínio mais liberto, isso não convém para a gente nesse momento, perderemos o nosso controle, né? É mais ou menos por esse ângulo que está sendo falado. Só que a verdade, ela não consegue ser abafada e sufocada indefinidamente, né? Se evita, mas não se modifica. Uma hora ela ressurge com toda a força. Então, mesmo querendo que as verdades todas não fossem divulgadas através da Bíblia, que foi colocada muita coisa muito boa, mas foi muito modificada também pelo homem de acordo com os seus interesses, as suas necessidades, né? Então, era um controle do que a gente podia ou não podia saber, baseado nesse livro maravilhoso. Mas uma hora vem em que as verdades vão realmente eclodindo, e a gente tem a opção da escolha, né, de se aprofundar, de buscar, de crescer realmente. Pode complementar, Ângela. E é interessante, né, quando a gente pensa nos fatos que aparecem na Bíblia, que por mais que fossem mais que fosse modificado ou escondido, deixa para a gente linhas de raciocínio para quem quer pensar, né? Para quem quer procurar, para quem quer entender as coisas que acontecem. E aí vamos pensar no próprio Moisés. Não é uma curiosidade, já deveria ser pelo menos uma curiosidade, o fato de pensar assim, gente, como é que abriu aquele mar? Como é que abriu aquele mar? Né? E a Bíblia, e aí repito, por mais que tenha fatos que tenham sido escondidos, deixa esse leque, né? E aí por que a verdade não foi compreendida mais cedo? Porque faltava ciência, faltava filosofia, porque é uma das coisas que abre a nossa mente para raciocinar, para interpretar da maneira correta, é filosofia. Faltava a ciência que trazia os fatos que comprovavam o que estava dizendo, comprovavam ou descredibilizavam o que estavam dizendo, né? E essa fé cega no sentido literal mesmo, é uma fé cega. Você me diz e eu acredito, você me fala e eu acredito. Né? Então, quanto mais estudado eu sou, quanto mais difícil eu falo, mais eu pareço sábia, porque eu uso palavras que as pessoas não conhecem e dão a elas a impressão de que eu sou muito mais inteligente, e às vezes a minha inteligência é mediana. É mediana, não tenho nenhuma inteligência surreal, mas eu apenas tenho a curiosidade ou a disposição de entender palavras mais difíceis. Aí eu venho aqui, por obséquio. Alguém leia, por gentileza? Por obséquio. Beleza, a gente sabe o que é obséquio, mas só de usar um obséquio já muda, já muda né, a entonação, já muda a percepção sobre de quem está falando. E aí a fé cega daquela época era tanto que quanto mais bonito se falava, quanto mais coisas difíceis se falava, quanto mais poder se mostrava, mais verdade era o que diziam. E aí, faltando ciência e faltando filosofia para ter essa interpretação das coisas, e até mesmo para credibilizar aquilo que está falando, e aí foi por isso que não foi, né, que a verdade não veio à tona mais cedo. Né? Aí vocês imaginam os primeiros filósofos fazendo as pessoas pensarem. Imagina quantos não morreram antes. Porque Jesus foi crucificado porque trouxe algo novo.
trouxe algo novo, e os seus mesmo foram lá e o crucificaram, colocaram na cruz. Quantos antes não foram decapitados, não foram mortos por causa disso? Porque aí traz uma ideia, traz uma luz, pega uma coisinha simples e traz uma ideia nova. E aí alguém do poder vai lá e entende que está colocando uma coisa nova e diferente na cabeça das pessoas. Opa! Se ele abre a cabeça daquele ser ali, ele vai abrir de 2, de 3, de 10, abre um leque de entendimento, acabou-se o poder para nós. Decepa logo. Com Corta certeza. ele na cabeça, né? Foram muitos queimados nas fogueiras, né? Os sábios todos, que eram Sim, considerados bruxos, né? Porque era queima de arquivo na nossa linguagem de hoje. é. Quando você estava falando aí, eu estava lembrando que na Igreja Católica, por exemplo, eles faziam as missas em latim. Quem entendia latim, né? Então, eles ficavam lá e não estavam entendendo nada do que estava sendo dito pelos padres. Era realmente um conhecimento só deles, restrito, né? Eles não estavam tentando levar aquele rebanho à reflexão, ao aprendizado. Todo o processo, todo o ritual era feito em latim para senhores de fazenda, senhores de escravos, pessoas simples do Brasil. Como que podiam compreender, né? Se às vezes, um filho de um fazendeiro ia para fora para estudar, mas o básico do país era de analfabetos, pessoas muito simples. Então, não era realmente interessante que se passasse a conhecer, a ter o conhecimento, né? Tem um filme muito bom, que é antigão, que é exatamente sobre isso, né? O poder do conhecimento, ele abala estruturas. Então, esse filme chama Estigmata. E eles têm um evangelho que é descoberto pela Igreja Católica, e eles dividem esse evangelho a cada 5 páginas para padres que fazem a tradução do hebraico espalhados pelo mundo. Então, eu recebo a página 1, depois eu recebo a página 6, depois eu recebo a página 12, para não ter sequência, e eles vão traduzindo essas páginas para que eles não tenham acesso às lições ali fornecidas, que é aquela verdade, né? Só que há uma manifestação espiritual ali, e que é Jesus falando que não foi nada disso que ele pregou, que eles estão errados em fazer isso. O filme é muito bom. Ainda está na rede, se vocês quiserem procurar, chama Estigmata. Muito bom, muito bom. É para a gente refletir realmente o poder do conhecimento, né? O que ele faz com quem tem esse poder. Acaba controlando tudo, né? Verdade. Aí me diz uma coisa. Quem aqui nessa sala de estudo agora sabe hebraico? Quem? Nenhuma de nós. A gente não sabe hebraico. Aí, beleza. Tem dois atores, só os que eu vi são 2, que fazem o Pai Nosso em hebraico. Que é aquele que faz Jesus, naquela, na época de Páscoa, né, aquele que é mais curto, e aquele que fez The Chosen. Esses, eu não faço ideia se aquilo era hebraico mesmo, porque eu não sei hebraico, né? Às vezes, quando solta o inglês ou o espanhol, a gente sabe diferenciar um do outro. Mas um hebraico, não faço ideia. Ali, se ele falar outra coisa, estou entendendo como Pai Nosso. Mas, só da gente ouvir, e eles têm uma voz muito bonita, tem aquela voz grossa, bonita. Aí, e eu vou achar esse vídeo também e vou colocar para vocês lá no grupo. Agora, vocês imaginem esses homens com a voz bonita, fazendo o Pai Nosso em hebraico, né? Nem latim, é hebraico. Gente, eu nem sei hebraico e já acho lindo quando eles fazem. Né? E hoje a gente tem uma capacidade de fé raciocinada maior do que naquela época. Agora, você imagina aqueles 2 bonitões, lá naquela época, com aquela voz bonitona, fazendo uma missa em latim. Nossa, Poderia nem ser latim, coisa alguma. Esses que estão na internet da vida,
pode nem estar falando hebraico para mim, que eu já estou achando lindo. Imagina naquela época, falando em latim. Então, assim, só isso já dá essa sensação, essa visão de poder, né? De, nossa, como se ele fala latim, ele sabe o que ele está falando, né? Ele está falando uma coisa que é super confiável e aceitável. E aí leva todo mundo ao erro. E aí, por isso que muita gente morreu, né? Porque tinha aquela lâmpadazinha, aquele serzinho que pensava um pouquinho mais do que os outros. O professor Pardal e a lampadinha, né? Pois é. Aí começa a pensar e o outro já, opa, vai descobrir as minhas invenções. E aí, quando vê que funciona, vai passando para um, vai passando para outro. E é assim que quem quer o domínio vai perdendo poder. Acaba sendo um E monopólio, não é né? interessante, né? E não é interessante, né? Eles não querem. Claro que não, né? Claro que não. E aí a gente pensa nisso como um todo. E aí é o que você falou, né? Que faziam as missas em latins. E aí, em latim vinham todo mundo ouvindo ali. E aí isso mantém o poder. Eu sei tudo, você não sabe nada. E aí, Exatamente. se brincar, fala alguma coisa questionando e solta uma resposta em latim. Faz um xingamento em latim e o outro acha que está falando alguma coisa confiável. Não é interessante que as pessoas saibam, não é interessante que as pessoas pensem, não é interessante que as pessoas aprendam. Quanto mais ignorantes são os seres, maior é o Domínio. isso, maior é o domínio, mais fácil é de controlar. Por isso que se controlou durante muito tempo, né? Porque era dominado dessa maneira, porque as escrituras eram permitidas pelos grandes, pelos senhores das leis. Pergunta se um hebreu escravo lá tinha qualquer coisa que fosse de escritura, não sabia nem ler. Começa por aí, não sabia nem ler. Né? Então, não é interessante. E isso deixa uma reflexão para nós e para absolutamente tudo. Para absolutamente tudo. Nem tudo que nos diz é a mais pura verdade. Nem tudo que nos mostra. E hoje a gente tem a inteligência artificial que coloca a minha voz, o meu rosto, numa mensagem que não é verdadeira. Então, tem uma pessoa que tem uma credibilidade tão grande ao longo da vida, mas aí, de repente, pega esses espíritos abençoados, né, que vai lá e pega a inteligência artificial, que é aquilo que é para ser um benefício, e faz com que vire um malefício para nós. Que pega uma pessoa extremamente respeitável e confiável e coloca nela uma fala que não é verdadeira. E as pessoas que ainda têm essa preguiça de raciocinar, ou de pensar, ou então de fazer uma análise simples, aquele ser que está falando, ele falava assim, agora ele fala assado. É tão diferente as falas de antes para agora, o que está diferente? Só isso já é um motivo de incentivar o raciocínio. Por que agora é diferente? Por que agora é assim? Né? Por quê? Por quê? Por quê? É tudo muito raso hoje em dia, né? As pessoas, elas acreditam no mais fácil, é mais fácil, né? A educação do homem hoje é a rapidez. Não se pesquisa, não se reflete, não se. Você vê que as pessoas não querem ouvir áudios acima de 1 minuto. Então, às vezes você está ali falando alguma coisa importante, a pessoa já não tem paciência, ela acelera o áudio. E é um absurdo isso. Eu fico assim, horrorizada. Então, ninguém pesquisa, ninguém lê, ninguém estuda, as coisas é tudo para ontem, sabe? Aquela coisa bem, bem rápida, bem sem conteúdo, bem raso. Então, vai na manada, como a gente está, como a Valerie falou, é na manada, eles não querem que a gente reflita, pense. Hoje eu estava fazendo meu evangelho no lar e eu fiquei refletindo, porque a gente lê tanto o Evangelho, tanto, mas cada vez que a gente lê, a gente aprende um pedacinho diferente, né? Interessante. Eu faço Evangelho acho que com 50 anos, eu fico chocada que a gente vai entrar numa fase de educação
educação não de conteúdo, mas de educar o ser humano para ser uma boa pessoa, que é a geração do terceiro milênio. É Uhum. essa modificação que vai começar agora. Porque o que nós estamos fazendo nas nossas escolas, né? Formando cidadãos do futuro? Só estamos pensando na competição, no conhecimento. Tem criança na quinta série já está fazendo robótica. Quinta série. É verdade. Acabou de aprender as 4 operações, já está fazendo robótica. Mas não sabe falar bom dia, não sabe falar muito obrigada, não sabe falar por favor, não há respeito, entra na fila, empurra, quer pegar o primeiro lugar a qualquer custo. Quer dizer, que cidadão que a gente está formando, né, para o terceiro milênio. Aí o Evangelho hoje me colocou isso, eu falei, exatamente, nós precisamos voltar a cuidar da nossa geração que está chegando aqui, para que ela seja realmente uma pessoa boa, boa como cidadão, como uma pessoa respeitosa, uma pessoa equilibrada, né? E aí é a base do quê? Do raciocínio, da reflexão, peraí, deixa eu ver como é que eu estou agindo bem, né? Aí o Santo Agostinho, uma gracinha, ele fala assim, ao longo da minha vida eu aprendi a deitar de noite e olhar todo o meu dia. Será que tudo que aconteceu comigo eu gostaria que fizessem comigo, né? Tudo como eu agi, como eu levei o meu dia, se fosse outra pessoa, eu estaria admirado ou estaria decepcionado? Eu achei muito bonitinha a colocação dele. Então, o Evangelho é um livro também muito intrigante, porque a gente estuda, 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 são as mesmas lições, não muda nada, né? 40 anos que o livro é o mesmo, e cada vez que você lê, você vê um pedacinho que você fala, opa, mas eu não tinha prestado atenção nesse pedacinho aqui. Isso é o conhecimento, né? Que a ciência vai trazendo para a gente essa abertura do conhecimento, da abertura da reflexão, realmente a busca inteligente, né? Saindo da manada. A consciência expandindo, né? Consciência, exatamente. E aí por isso que eu gosto e acho que e acredito que é muito importante o formato do nosso estudo, porque poderíamos estudar o capítulo inteiro ou um item inteiro, e eu poderia chegar aqui e falar tudo o que eu entendi, né, do item tal, do item 1, do item 2, do item 3. Eu li, entendi e falei. Mas, e aí entra nessa parte da credibilidade. Quando a gente faz o estudo nesse formato de leitura, a gente sai um pouco, né? Porque o entendimento, ele é diferente, às vezes, de pessoa para pessoa. Então, né, mas a nossa base, ela é uma base confiável. Então, a gente não está tirando as nossas informações da nossa cabeça, ou de um chat GPT, ou de qualquer internet da vida. Estamos tirando as informações, estamos procurando, estamos buscando entender as informações que tem num livro que é confiável, comprovadamente confiável. E aí, é por isso que eu acho importante o formato do nosso estudo ser exatamente assim, porque nós não saímos em momento algum da base do que está sendo dito, né? Então, a credibilidade não é com o que eu falo ou com o que a Simone fala, a credibilidade é com o que nós lemos, porque se a gente coloca esse estudo no YouTube, qualquer pessoa, e o YouTube é público, qualquer pessoa que ler, ó, qualquer pessoa que vê, vai ver de onde saiu essa nossa informação, não foi de um lugar qualquer, né? Fizemos uma leitura antes de fazer um comentário. E aí, voltando nessa parte, nessa questão do século, do terceiro milênio, o futuro da doutrina espírita está na mão das crianças e dos adolescentes. E aí, por isso que hoje, se vocês observarem, em todas as casas, não só na nossa, mas em todas as casas, em todas as redes, fala-se e cria-se projetos para a mocidade.
para envolver o jovem, porque o jovem está cada vez mais disperso. E o jovem é um ser que já está que é uma fase que só Jesus na causa. E acho que tem hora que ele olha e fala, nem eu na causa, de que porque a adolescência é muito complicada, né? E o jovem já não tem todo esse interesse. Então, por isso que todas as casas espíritas falam e fazem projetos voltados para a mocidade. Por quê? Daqui a um tempo, nenhuma de nós aqui vai estar mais aqui nesse plano. E aí a doutrina espírita vai precisar ser divulgada por quem hoje é criança e adolescente. Né? E aí entra essa reflexão do que Simone acabou de colocar. Que tipo de ser a gente está colocando, que tipo de ser a gente está criando, que tipo de ser a gente está educando para que divulgue, para que compartilhe, para que, para que expanda a doutrina espírita no futuro. E o que é a doutrina espírita? É puro amor, caridade, perdão. A gente está passando isso para os nossos jovens, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes? Exatamente. Né? Qual é o tipo de ser humano a gente está deixando? Porque a Terra, eles são o nosso futuro. É eles que vão decidir se vai cuidar de nós ou se a gente vai para uma casa de repouso. É eles que vão decidir no futuro se a doutrina espírita dá sequência ou se ela morre. Morreu, eu acredito que não, porque, né, e aí vem exatamente no que a gente estudou lá no comecinho, que se morre se acaba uma boa quantidade, outras sementes foram plantadas para que cresça, né? Então, morrer não acredito, mas vai diminuindo a quantidade de números de espíritas, vai ficando cada vez mais difícil de fazer essa divulgação, esse compartilhamento da doutrina. Então, é uma coisa que a gente precisa repensar. E aí, reitero o que a Simone diz, quinta série fazendo uma robótica. Se pôr para fazer um Pai Nosso, não sabe. Não sabe. Não sabe, não. Né? E aí, eu estou falando Pai Nosso, porque Pai Nosso é universal. Pai Nosso é para todas as religiões e doutrinas, sem exceção. Né? A Ave Maria, então, não coloco ela porque, assim, não é universal, mas o Pai Nosso é universal. E aí sabe construir um robô, sabe mexer numa inteligência artificial, sabe criar vídeos que mostrando outra realidade, né, com montagens, mostrando outra realidade de si e dos outros, mas não sabe fazer um Pai Nosso inteiro. Responsabilidade maior dos pais, né? Exatamente. Isso em casa, não esquecer. Exatamente. O que fizestes dos filhos que eu lhe confiei, né? Exatamente. Uns vai dar bom para outros, mais ou menos, para outros nem tanto. Mas é isso. Gente, 3 minutinhos vai faltar. E aí eu acredito que não dá tempo de ler e comentar número 7, que é para onde a gente vai. E aí a gente encerra nela, pode ser? Pode. Mas a gente tem que fazer a nossa parte como educador também, sabe? Como sociedade, e de alguma forma fomentar esse jovem, trazê-lo para pensar no todo, né? Porque o que a gente vê hoje? A gente vê esse estímulo do individualismo, sabe? Eu tenho que me destacar, eu tenho que ter sucesso. Mas se eu tiver sucesso sozinho, eu não faço nada. Eu preciso do resto da equipe para que eu consiga ter sucesso, né? Se eu sou dono de um estabelecimento, eu preciso da minha equipe que tem que me ajudar para eu conseguir o objetivo do sucesso, não é? Então, eu vejo assim, as instituições hoje estão muito preocupadas do conteúdo, mas não estão preocupadas com a conduta desse jovem. Então, está dando um vácuo, um buraco aí, porque eu lembro quando eu era criança, os meus pais falavam: olha, professor é uma pessoa respeitadíssima na sala de aula e você nunca levante a voz, você nunca o desrespeite, você acate tudo que ele disser
Isso era falado em casa, assim, 200 vezes na semana. E nós nunca demos trabalho, nem eu nem meu irmão, a gente era criança educada. Então, não é porque a gente era arteiro que se falava, mas era assim aquela questão do respeito. Hoje os nossos jovens estão agredindo os professores, empurrando, mandando calar a boca, sabe? É. Total desrespeito. Quer dizer, que tipo de cidadão a gente está formando para conduzir um planeta, né? Que está aí, que está às portas de uma grande evolução. Então, precisa ser revisto todo esse conceito, porque não adianta você ter conteúdo, saber falar 5 línguas e não entrar no elevador, não dar bom dia para quem já está no elevador, não é? As pessoas É, não se cumprimentam, não olham no olho, não diz. Eu levo a minha netinha à ginástica e eu pego uma amiguinha dela. E eu fico rindo sozinha. Ela entra no meu carro, ela não diz nada. Ela está entrando no meu carro, estou dando carona para ela, ela não fala oi, tia, ela não fala nada. Aí eu falo oi, né? Eu falo oi, né? Oi. Aí ela fala oi. Como é que pode? 9 anos. Essa menina está sendo treinada para ser uma pessoa que vai respeitar um convívio social, ela vai chegar na empresa que ela vai trabalhar, ela vai cumprimentar os seus colaboradores? Não. Ela vai entrar, vai ligar o computador e vai ficar no mundinho dela. Por quê? Falta do treino, da sociedade, do convívio. A gente tem que mudar isso de alguma forma, nós precisamos agir de alguma forma. E eu acho, como pegando o gancho da Ângela, que a doutrina espírita, nesse caso, ela vai ajudar muito, porque ela traz o jovem a refletir que o mundo é de todo mundo, não é só meu, não sou só eu que tenho que despontar. Se todos nós despontarmos juntos, seremos muito felizes juntos, não eu sozinho, né? A doutrina espírita ela vai fazer essa alavanca, mas a sociedade precisa dar uma guinada aí nesse perfil que deu uma degringolada feia, feia. Em 20 anos, a coisa foi só ladeira abaixo, na minha opinião, de Nossa, pedagoga. aí é ciência e tecnologia positiva e negativa, né? Qual que é a É, parte positiva? Que hoje a gente tem as informações em tempo real. Então, se a gente abre agora, quer saber o que é uma palavra, a gente vê em tempo real. Alguém fez alguma coisa ou aconteceu alguma coisa, a gente sabe disso em tempo real. Tecnologia positiva. Tecnologia negativa. Estamos tanto nós quanto os nossos jovens afundados na tela. E aí pega, vai lá, aí é onde acontece esse retrocesso. E aí falta o raciocínio lógico, e aí entra nessa fé cega, porque acredita única e exclusivamente, porque lá atrás eram os doutores das leis, né? Era nas igrejas os padres, hoje é na internet. E aí não faz esse movimento de fé raciocinada, né? Vira a fé cega, porque acredita única e exclusivamente naquilo. E aí vai retrocedendo. E aí não está faltando silêncio, não está faltando ciência, mas está faltando filosofia para interpretar de maneira correta aquilo que está vendo. é. Vamos encerrar, Vamos gente? ver o que esperar do futuro do planeta. Exatamente. Vamos encerrar, eu mesmo vou fazer a prece final. Senhor, mais uma vez, Pai, te agradecemos por mais uma noite de estudo. Te agradecemos, Pai, por colocar em nosso caminho seres de tamanha inteligência, com tamanha inteligência, que pode trazer para nós, né, o princípio de tudo, que pode trazer para nós, aos poucos, o conhecimento, o entendimento melhor de tudo que tem à nossa volta. Te agradecemos pelo amor de sempre, Pai, pelo cuidado de sempre, de nos dar essas possibilidades de conhecimento, de entendimento, de fé raciocinada. Obrigada, Pai, pela ciência que traz para nós o entendimento, a explicação daquilo que sem ela a gente não poderia compreender. Te pedimos hoje, Pai, pela vida de cada uma dessas pessoas que assiste esse estudo hoje, e que em todos esses itens que passamos, em cada palavra que lemos, em cada comentário, que a gente possa refletir em cada um deles, que a gente possa compreender, Pai, que em cada detalhe é o seu amor envolvido, Senhor. Gratos mais uma vez, Pai, pela noite de hoje.
Nós, com a sua permissão, nós iniciamos e com a sua permissão nós encerramos com a oração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Meninas do meu coração, muitíssimo